Olá, eu sou Suemi Vasconcelos, diretora do Visite Ceará, e eu estou aqui para apresentar para vocês o podcast do Visite Ceará. Essa temporada se chama Fortaleza Meetings, e nessa temporada nós teremos 6 episódios. Antes de eu apresentar os episódios para vocês, eu gostaria de falar um pouco, de explicar o que é esse programa. O programa Fortaleza Meetings, ele é um programa que ele foi executado, pensado para o comprador do destino, para que ele possa entender como a nossa cidade está preparada para receber eventos. Tanto faz o evento de 50 participantes, de 100, como de 5.000, 10.000 pessoas. Ele é um programa que ele foi realizado, pensado, está sendo executado em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo. Então ele traz aqui um conteúdo bastante interessante e relevante, porque nós vamos falar aqui sobre algumas temáticas, dentre elas, que são 6 episódios, dentre elas, os eventos esportivos. E aí vocês vão entender como a cidade está preparada para receber esses eventos que são tão importantes para a nossa cidade. Os eventos associativos, que são os congressos que acontecem na nossa cidade, os eventos técnicos científicos. Nós vamos falar também sobre a atividade de incentivo, onde Fortaleza ela tem uma preparação, sim, para receber aquele colaborador que ganha uma premiação através de um incentivo da sua empresa e que pode estar em Fortaleza realizando ou vivendo uma experiência memorável. Vamos falar também daquelas feiras de negócios que acontecem em Fortaleza todo ano e que atrai muitos participantes nacional e internacional. Vamos falar também sobre o turismo de negócios, que é aquele turista que chega aqui através de negócio, que vem realizar uma reunião e que também é um turista e que movimenta a nossa economia. Nós vamos falar aqui sobre os eventos corporativos, como eles se comportam na cidade, com especialistas que trazem exemplos inovadores e de como é essa estrutura da cidade de Fortaleza para receber esse tipo de evento. Então eu trago para vocês um conteúdo muito relevante, muito importante. Assistam, sigam nossas redes sociais, sigam o nosso canal, ative as notificações. E eu deixo vocês agora com a nossa apresentadora, querida apresentadora, que vai acompanhar vocês aí nesses 6 episódios, Milena Gadelha. Oi, gente, aqui Milena Gadelha, apresentadora desse podcast, seja muito bem-vindo. E neste episódio nós vamos falar sobre Fortaleza para turistas de negócios. E claro que para isso nós trouxemos aí convidados de peso, entendedores deste assunto. Então se liga só. Quero já dar as boas-vindas aqui a ela, que é economista, sócia-diretora do Hotel Sonata de Iracema, presidente da BIH Ceará e ex-presidente do Visite Ceará. Recebam, então, Ivana Bezerra Rangel. Bem-vinda. Muito obrigada, Milena. Muito feliz de estar aqui com você nesse podcast tão bacana, tão especial para a gente. Maravilha, obrigada. E ele, gente, temos também ele, que é advogado, empresário do ramo da gastronomia, é um dos nomes por trás aí do Grupo OE, responsável por empreendimentos que valorizam a cultura e o sabor cearense. Gostei dessa palavra sabor. Bem-vindo, João Melo. Olá, Milena, tudo bem? Olá, Vanisa, prazer conhecê-la. Ivana Bezerra, feliz aqui de estar ladeando pessoas tão incríveis. Maravilha. Agradeço o convite. Muito obrigado. Bora para frente. Obrigada a você também. E a nossa mediadora, Vanisa Schuller. Vanisa é consultora, palestrante e mentora. Ela é ex-gerente de turismo, de reuniões, incentivos e negócios internacionais da Embratur e, principalmente, ela é turista de negócios, tudo a ver com esse podcast. Obrigada, bem-vinda. Muito feliz e honrada de poder dar o meu depoimento em nome de todos os turistas de negócio. Coisa boa, vamos lá. Gente, já vou fazer aqui, ó. Como a gente vem fazendo em todos os episódios desta temporada, nós vamos alinhar com a nossa audiência quem consideramos turistas de negócio. Então, Vanisa, o que é que você poderia agregar com relação a isso? Que é turista de negócio? Quem é esse pessoal, gente? Quem é? Primeiro é interessante, né, que os viajantes de negócios nem sempre se consideram turistas, né?
É a principal a argumentação deles, muitas vezes na hotelaria. Eu não sou turista. É sim. Você ficou mais de 24 horas fora do seu domicílio, é turistas. Mas essas pessoas, né, que como eu, viajam por motivos que não são lazer, que são do desempenho de alguma atividade profissional, comercial ou acadêmica, né? Então, a gente vem para reuniões de trabalho, a gente vem para treinamento, a gente vem para um evento, a gente vem para um congresso, a gente vem para prestar uma consultoria, prospectar um cliente. Esse é o turista de negócios, né? E que aí acaba utilizando toda a infraestrutura que o turista de lazer também utiliza. Maravilha. Ivana, você que dirige aí um equipamento hoteleiro que recebe muitos viajantes de negócios, compartilha com a gente o que é que eles comentam sobre trabalhar aqui na nossa querida capital Fortaleza. Primeira coisa que eles falam é meio que invejam a gente por morar aqui, né? Então, assim, poxa, você mora onde a gente ama passar férias, né? Isso é meio clichê, mas realmente é mais pura verdade. Sim. Mas, assim, o que eles falam é exatamente essa possibilidade de estar fazendo o pleasure, né? É trabalhar com um pouco de prazer também, Sim. onde eles têm um momento de trabalho, mas também eles aproveitam bastante a nossa cidade, né? Não é à toa que a gente tem uma beira-mar que começa a funcionar às 5 horas da manhã, às vezes até 8 horas a gente vê aquela turma lá malhando na canoa e tudo mais. Ou seja, a cidade oferece muitas opções para quem vem a trabalho poder curtir um pouquinho também do que nós temos para oferecer. Sim. Sem falar da vida noturna, né? Com bares, restaurantes, coisas maravilhosas que a gente tem para oferecer, mas principalmente a questão da riqueza que nós temos, da potência que nós temos em relação ao nosso corporativo. Né? São quantas indústrias são instaladas aqui no nosso entorno, a questão também do mercado corporativo de um modo geral. Sim. Então, assim, Fortaleza é tudo de bom. É Eu tudo também de bom para acho. trabalho, é tudo de Eu bom, também acho. é tudo de bom para Outro trabalho. destaque. Né, não? Gente, eu estava comentando agora mais cedo que eu vi um vídeo de Fortaleza, um vídeo depois do Ceará, e eu me apaixono por aquilo como se eu não fosse daqui. Na verdade, eu sou de Juazeiro, né? Mas eu me sinto fortalezense. Você E é. aí a gente termina que, assim, eu vejo e quantas vezes eu assisto, mas eu me apaixono pela nossa cidade. Sim. E olha, eu tenho uns primos aí de São Paulo que quando eles vêm pra cá, eles já falaram, Mia, a gente quer comprar alguma coisa pra morar aqui. O pessoal fica louco, louco. Eles ficam assim impressionados com Fortaleza. Você pode vir, hein? Claro. Pode vir. Mas é a mesma sensação que nós, turistas de negócios, temos, né? Sim. Eu, quando venho já tenho uma viagem marcada para Fortaleza, é muito diferente de vários outros destinos que eu vou, porque eu tenho certeza que eu vou aproveitar o destino, né? E aí tem uma coisa muito importante, que é uma dica que eu já vou deixar aqui para todos os turistas de negócio. 5 horas da manhã tem que estar na rua. Aqui, diferente, na minha casa, meu despertador é às 7 horas da manhã. Por quê? Porque amanhã é 7 horas da manhã. 5 horas da manhã não tem ninguém na rua. Você Vai tem estar que tudo dizer de onde escuro. você é, de onde você é. Porto Alegre, Pronto. né? Porto Mas Alegre. ok, o sul do Brasil. Vamos falar do sul do Sul do Brasil. Brasil. Eu acho Sim. que isso é uma regra, né? Clareia mais tarde. Clareia mais tarde. Então, as nossas atividades são mais tarde. Aqui, 5 horas, a gente tem um sol esplendoroso, que é totalmente compatível com a sua jornada de trabalho, ou seja, não vai prejudicar em nada a tua Na rotina. verdade, ele acorda. Você tem 3 horas para aproveitar, pelo menos, quando não começa às 9, né? 4 horas. A Orla está bombando às 5, a quantidade. Eu fiquei sabendo hoje de manhã Impressionante. que aquele aplicativo de corrida, né? O Strava, Strava. o maior do mundo é em Fortaleza, gente. Imagina, é o maior Não do sabia, mundo. hein? Maior A quantidade de quantidade de gente corredor. correndo. Eu não sabia, tô É, sabendo é agora. incrível. Assim, Legal. 5 horas da manhã tá todo mundo correndo. Aqui de Fortaleza. Pode concluir. E a percepção de segurança que você tem. Total. Por quê? Todo mundo que está na orla, que é linda, maravilhosa e super policiada, né? Sim. Está todo mundo correndo. Então, você está com um grupo, todos de atletas, não tem, sabe, assim, não tem ninguém com outra intenção lá. Então, um ambiente de segurança, 5 horas da manhã, vai para a rua, Sim. que é o melhor lugar do planeta para você aproveitar o destino antes, já sai zerado, Total. energizado, check, né, no exercício físico, bem-estar, Bem-estar, saúde mental, tá saúde, tudo verdade. resolvido aqui em Fortaleza. E isso é porque eu gosto de vir para cá. Maravilha. Hashtag vai pra rua. Vai pra rua. Maravilha. Então, gente, vamos lá. Bem, agora sobre o assunto de gastronomia, nós vamos ouvir aqui o nosso especialista, o João, que tem vários empreendimentos aí. Então, João, qual a importância do turista de negócios para os seus estabelecimentos? Conta pra gente. Sim, Fortaleza é um berço para receber
e receber o turista de negócio. Acho legal porque, como empreendedor, e a dificuldade do empreendedor é saber, dentro da área da gastronomia, saber o público que quer alcançar. E a gente foi descobrindo ao longo desses 4 anos, eu sou pós-pandemia, ao longo desses 4 anos, que há várias formas de alcançar um público, não só o público de Fortaleza, a gente tem um público do turismo local, turismo regional, o turismo nacional e internacional. E há o turismo dentro dessas classes, o turismo de negócio. Fortaleza também é um berço para o empreendedor, para o industrial, para o de serviços. Isso atrai muitos negócios e pessoas que estão em trânsito, seja rápido, seja para Sim. passar 24 horas, 48 horas, ou vem para uma feira que dura mais dias. A gente também tem um apoio muito grande, que aí eu agradeço ao Visite Fortaleza, o Visite como um todo, porque ele fomenta de modo prévio, de modo antecipado, esse turismo e esses grandes eventos que têm ocorrido em Fortaleza, de modo a trazer para quem empreende na gastronomia, né, para os restaurantes de Fortaleza, trazer uma movimentação que, se você organizadamente consegue trabalhar esse turismo, faz um impacto muito grande na receita final do restaurante. Então, assim, é feliz empreender em Fortaleza, é feliz receber, porque também temos estabelecimentos mais preparados para esse tipo de segmento, para o turista de negócios, com apoio da Abrazel Ceará, com treinamentos, com qualificação, com mais profissionais engajados a receber e acolher, fazer um acolhimento correto, entendendo que esse turista está aqui de passagem, mas ele volta depois com a família, ele vai fazer ocupação na hotelaria, ele vai utilizar equipamentos que naquele momento de passagem dele ele talvez não utilize, mas vai utilizar depois. Então, assim, no conjunto da obra, Fortaleza hoje está muito bem estruturada dentro da gastronomia, dentro da hotelaria, dentro dos serviços de transporte, de translado para o turista de negócios que vem aqui para Fortaleza. Maravilha. E fora, né, João, que o nosso povo, ele já é conhecido, o nosso povo ele é Por muito ser acolhedor, acolhedor. ele é Então, caloroso. o atendimento nos restaurantes, nos hotéis, exemplar. Exemplo, Então, antigamente a gente é muito conhecido a história de que nós tínhamos um bom atendimento no eixo Rio-São Paulo e eram basicamente trabalhados feito o trabalho por cearenses. sim, Hoje esses cearenses voltaram. já voltaram para cá. E eles voltam com uma carga de conhecimento, de um atendimento de alto nível que a gente encontra aqui. Principalmente pós-pandemia, e eu falo assim com muita segurança, nós temos hoje aqui em Fortaleza cerca de 6.500 estabelecimentos de restaurante. Então, assim, tem muito lugar. muita E a coisa. gente tem restaurante para todo tipo de público. E tem áreas, né, e tem João, áreas que são que polos. concentra os que polos. concentram. Nós não temos só a Beira-Mar. A Beira-Mar é uma grande vitrine para Fortaleza. Mas nós temos aqui a gastronomia dentro da cidade de Fortaleza. Nós temos espalhado em toda a Fortaleza e concentrado em alguns polos, como o polo da Vajota, que concentra uma grande quantidade de restaurantes. Sim. E ali você tem restaurantes de toda qualidade, né? Restaurantes italianos, de toda parte do mundo, e também restaurantes muito bons locais, com gastronomia nordestina, com comida muito boa. E dentro desses espaços, o que existia antigamente, espaços dentro da hotelaria, como grandes auditórios, hoje a gente tem espaços dentro dos restaurantes que permitem que eventos de menor porte ou reuniões estratégicas para lançamento de um produto, você quer lançar um produto aqui em Fortaleza e precisa reunir um grupo de empresários para apresentar esses produtos, os restaurantes a maioria, uma grande parte dos restaurantes, meus restaurantes possuem espaço para atender esse tipo. Aí é um Sim. público mais seleto, né, até 50 lugares, 40 lugares. Temos outros restaurantes que também têm isso aí, esse tipo de oferta de serviço. E aí é o turista de negócio que vai fazendo essa movimentação ao longo da semana, que não fica restrito o restaurante
só trabalhar durante o final de semana. Sim. Então ele trabalha durante toda a semana e os horários que não é só noturno, horário diurno Exatamente. também. Essa fugidinha que a gente dá, assim, entre um treinamento e outro, né, entre um trabalho e outro, muitas vezes, para quem não sabe da minha dica das 5 horas da manhã, é o que ele vai usufruir do destino. Exato. E na maior parte dos destinos, o que ele vai conseguir usufruir é isso. Aqui não, né, já avisei, já deixei claro, né, que aqui está perdendo muito tempo, que se ficar só na gastronomia. Mas em muitos lugares, é um momento muito importante do turismo de negócios, né? Porque é aquela entrega que você tem certeza que você vai ter. O almoço, o jantar, Isso. e essa questão dos lugares especiais, né? Isso numa sociedade que é muito mais voltada agora para o sensorial, para o entretenimento, você fazer um evento, uma ativação, uma reunião de trabalho dentro de um ambiente disruptivo, né? De um lugar, até de um rooftop, na beira de uma piscina, ou dentro de um restaurante numa área reservada. Já começa Muda bem. tudo, gente. Começa Muda bem. tudo, dá outro astral, dá outra energia, né? Você Sim, proporciona outra experiência do seu cliente, principalmente em pequenos grupos, né? Continua tendo auditório, mas quando o grupo é pequenininho, né? A gente chama ali consegue até sentir mais, né? Tem um negócio mais pertinho ali. E aí, aproveitando já esse gancho aí, Vanisa, você concorda com esta frase? São as mesas de bares e restaurantes os reais cenários dos grandes contratos, onde a caneta vai lá, pá! São ou não são? Com certeza, quando você tira o tomador de decisão, né, do meio da confusão, da ativação de uma feira, que está todo mundo querendo pegar a mesma pessoa, o mesmo cliente, e você leva ele para um ambiente onde ele dispõe de um tempo para ouvir, proporciona a ele uma experiência diferenciada, com certeza você vai amolecendo, né, aquele cliente. E aí tem uma coisa que é muito importante, assim, a gente estava falando, né, João, em outras reuniões, da questão de nós, turistas de negócios, sermos meio que invisíveis, né? Talvez as pessoas não se dão conta de quantos turistas estão dentro de um estabelecimento, porque a gente se veste como um residente, a gente se comporta como um residente, a gente está ali a trabalho como um residente, e muitas vezes, eu digo, nós somos invisíveis, né? Porque as pessoas não conseguem perceber facilmente. Você tem um anfitrião que tem um sotaque local, né? Ou já está habituado, ou ele é um habitué do restaurante, e a gente não é percebido. Não reconhece esse potencial. Exatamente. Sim. E as pessoas assim, turismo de negócios não existe. O quê? Né? Nós somos, segundo dados da FEComércio, 60% dos assentos de uma aeronave são pagos por um CNPJ, né? E eu imagino que no seu estabelecimento também, né, João? O que você está falando valida muito o que eu vejo no dia a dia. Eu sou diretor de relacionamento também de um restaurante chamado Ponza Frutos do Mar. O Ponza, dentre os nossos restaurantes, eu acredito que seja o restaurante que mais recebe turista de negócio. Não que os outros não recebam, mas esse fica mais evidente. Por exemplo, Ivana, eu vejo muito o turista que chega lá com a malazinha de mão. Eu disse, saiu do Sonata, tá vindo, fez um check-out ali pós café da manhã, que deve ter sido maravilhoso. É agora que ele é meu. É agora que ele é meu. E ele vem realmente, ele vem por intermédio de um empresário local, ou por indústria farmacêutica, indústria química, que aqui a gente tem polo químico, seja a indústria de Maracanaú, que tem indústria de todas as qualidades, e aí ele chega sempre com alguém, e ele tem, por mais que ele se passe despercebido, talvez pelo trabalho contínuo que a gente tem feito no meu restaurante, no Ponza, a gente consiga identificar mais, mas ele precisa de fato ser mais bem identificado nos demais restaurantes. Aqui talvez em Fortaleza seja uma realidade diferente por conta da quantidade de turistas, e os restaurantes já se acostumaram em receber pessoas de fora e acabam identificando. E essa recepção ela é interessante para essa continuidade, sabe? Para que o empresário sinta segurança em levar alguém, um CEO de um prestador de serviço, seja que for, e ele fecha os seus negócios lá dizendo assim, olha, ele trouxe para o melhor daqui de Fortaleza, imagino que seja o que eu tenho a oferecer também seja o melhor para você. E aí ele equivale, se o cara me trouxe, se o empresário que me trouxe para esse restaurante é porque ele tem que cuidar, eu mereço. Eu mereço. Já foi marcado aqui em Fortaleza.
E a gente tem que ter essa percepção, sabe? Sim. Eu acredito que a hotelaria tem essa percepção de os desejos e os anseios de um turista que vem para conhecer a cidade e turistar, ele é diferente de um turista de negócio. E essa percepção ela tem que ser bem trabalhada. Né? Porque a velocidade ali, quando ele passa dentro do meu restaurante, é só um momento. Né? É um 2 horas. momento, exatamente. Ali na hotelaria eles têm uma... A gente fica mais tempo, né? Sim, E aí sim. a oferta... E a gente tem que encantar. Exatamente. Com certeza. A hotelaria que tem a responsabilidade maior. E falando em encantar, você falou uma coisa que realmente é bem importante, a questão da capacitação das pessoas que trabalham com serviço, né, principalmente no caso específico dos restaurantes. Sim. E eu gosto sempre de falar que nós vamos para o Rio, para São Paulo, para outras cidades, às vezes até outros países, e a gente vê realmente pessoas com capacitação muito bacana, um treinamento bem show de bola. Eu sempre falo, por mais que sejam treinados e capacitados, ninguém tem o que nós nascemos É verdade. com o cearense, que é esse jeitinho diferente de atender. Imagina esse cearense, com todo esse calor humano, com todo esse jeito que a gente sabe, Capacitado. a gente tem de atender, de acolher, Já é genuíno, capacitado, já é né? natural. Então, assim, por mais pós-graduação que se dê por aí afora, a gente já nasce com a parte dela. E é uma parte que não se aprende. Não, É uma parte que não se talento, treina, não se capacita. é dom. natural. É dom, é dom, é dom. E aí, assim, Mas você agora foi em cima, né, viu? não? Você A foi gente em até cima. desenvolve esse pessoal. Por exemplo, o meu grupo, ele tem, não só o meu grupo, que Fortaleza ele tem uma característica de, dentro da gastronomia, ter grupos. Então tem o grupo do Coco Bambu, o grupo do Santa Grélia, o grupo OE, tem vários grupos que reúnem vários restaurantes. Esses grupos têm segmentos de restaurante no parte de carne, ou europeu, frutos do mar. E no Ceará a gente conseguiu, a exemplo, ter um chefe. Esse chefe que está no Ponza é espetacular. Estava no Rio de Janeiro, passou 17 anos num grande restaurante do Rio, queria voltar para o Ceará, mas queria voltar para o Ceará ainda com tempo de trabalho, porque ele é uma pessoa nova. E ele ficou encantado depois de 17 anos no Rio de Janeiro, quando voltou para cá, encontrar uma alta gastronomia onde ele pudesse utilizar o talento que ele adquiriu, porque ele tem o dom de ser um grande cozinheiro, um chefe de cozinha, e pôde oferecer dentro dentro de onde ele nasceu, do berço onde ele nasceu, todo o trabalho dele e o conhecimento dele. Então, assim, realmente, Fortaleza o Ceará tem um dom, tem um talento de revelar grandes nomes nesse meu setor, pelo menos que eu sou muito abençoado por isso. Coisa boa. João, já que você está falando, continue falando agora aqui, nessa pergunta que eu vou lhe fazer. Você que integra, né, a Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará, de um cenário aí de quantos restaurantes temos em Fortaleza? Hoje no Ceará, tem cerca de 6.500 estabelecimentos de gastronomia formais e que estejam ou não, sejam associados à Brasel. Sim. A expectativa é que para 2025 esse setor fature 528 bilhões aqui no Ceará, é um valor substancial. Alguns números, e aí o Estado, tanto com a Secretaria de Turismo do Estado quanto a Municipal, trabalhando junto com essas entidades empresariais como o Visite, eles conseguem fomentar essa movimentação, porque só o turista local, só o residente, só o interestadual não seria capaz de ter esse faturamento. No primeiro quadrimestre aqui no Ceará, foram cerca de 1 milhão e quase 1 milhão e 900 mil passageiros. Dentre eles, 150 mil foram de passageiros internacionais. Nossa. Isso aí tem alguns motivos. Um deles, além da malha aérea ter sido ampliada, Portugal, Suriname, também tem o trabalho que como o Ceará tem sido exposto, se vendido. E aí, para o meu setor da hotelaria, acredito que esteja também em uma crescente, né? Mas para o meu setor da gastronomia, isso fortaleceu. Junto a isso, temos um trabalho também feito pela Abrazel, capacitando os empresários, capacitando o setor para acolhimento do turista comercial, o turista que vem aqui e que tem deixado uma parcela significativa no consumo que é do alimento fora de casa. Perfeito, né? Maravilha.
Ivana, você, que é presidente da BIH, conta um pouquinho para gente como os hotéis de Fortaleza estão preparados para receber estes hóspedes tão exigentes, que não têm tempo a perder e precisam ter todas as suas necessidades profissionais atendidas. Conta para gente. Realmente é um turista que não tem nenhum tempo a perder, que não pode ter imprevistos, né? Então, assim, uma coisa que é fundamental, que a gente não pode jamais falhar, é na questão do Wi-Fi, né? Essa questão do trabalho virtual. Não tem esse que, mesmo sendo período 100% de férias, continua trabalhando. Então, a gente tem que ter realmente toda uma estrutura, uma rede de internet funcionando em todos os locais do hotel. Essa questão das pessoas que vêm, o velho pleasure, né? A gente tem que ter, inclusive, na piscina. Eu canso de ver, eu gosto sempre de dar umas voltas no hotel durante o dia, e eu vejo a pessoa lá na piscina pegando o sol, e eu tô vendo lá no computador que não, ele não está Você no... faz isso? Ele não tá assistindo Netflix. Ele não está assistindo Netflix, ele está realmente trabalhando. Então, Com nós a temos perna que dentro ter... da piscina. Mas o trabalho ali, ganhando dinheiro, né? Pagando Sim. E aí, isso é fundamental. Sem falar Sim. num bom sono, num bom banho, o básico, né? Que a gente tem que oferecer, que é a questão de uma boa noite de sono. A gente sabe o quanto é importante ter tudo funcionando. Esse conforto. Na verdade, sim, é um pouquinho mais além do turista de lazer. O turista de lazer, ele vem mais... relaxado, ele vem mais, tipo assim, beleza, não tem tanto problema. Já o turista de lazer, de negócios, como ele vem realmente com o tempo mais contado, ele às vezes tem que acordar mais cedo, ele tem uma reunião mais séria, enfim, alguma coisa mais importante, ele realmente tem que ter tudo funcionando direitinho. Sim. O café da manhã tem que estar impecável, ou seja, tudo tem que funcionar Sim. nos conformes. Lá no hotel, a gente gosta sempre de... A Vanisa é nossa hóspede, habituê, ela sabe como é que a gente costuma fazer, mas assim, a gente gosta de quebrar um pouquinho, digamos, a rotina do viajante, fazendo um acolhimento um pouco mais diferenciado, né? Mostrar para ele um pouquinho mais de importância e proximidade da gente, Humanização, essa humanização. né? Olha, É aquela pessoa... no final eu vou fazer aqui a propaganda do Sonata, viu? Eu vou fazer a propaganda do Ei, ela Sonata. vai passar o Pix, não sabe o Pix. Se é assim, eu vou fazer vocês acharem também, que eu sou habituê dele, tá, gente? Essa amizade, Nossa, este tá Joãozinho todo aqui... mundo habituê de todo mundo aqui. Eu acho que Mas habituê. é uma grande É, comunidade. Isso eu percebo aqui, assim, Sim. a relação Todo dos mundo empresários do turismo, ela é muito saudável, assim, né? Tem todo mundo trabalha muito em sinergia e eu acho que isso traz esse ambiente pra gente. E nesse particular aqui, eu vou fazer uma ponte dos dois, que além da alimentação fora do lar, o turista de negócio muitas vezes chega nos horários fora do do usual. habitual, Isso. né? Quando os restaurantes já estão fechados. E eu sinto esse acolhimento aqui, porque na minha casa, se eu chegar 1 hora da manhã, vai ter comida. Isso. E aí entra aquela história de a minha casa, neste momento, é o hotel onde eu estou. Verdade. Sim. E eu fico muito incomodada em outros lugares, isso não aconteceu aqui, né? De eu não ter um bom serviço Não tem. de comida. Então, assim, lá eu tenho um cardápio 24 horas, mas que não é só de sanduíche. Porque às vezes eu quero tomar uma sopa, eu estou cansada, cheguei a 1 hora da manhã, eu não vou comer um prato, Pesada. uma coisa pesada, ou Sim. mesmo um sanduíche. A gente quer uma comfort food, e eu acho que isso também faz parte do acolhimento, né? Os lugares, quando proporcionam que é uma necessidade básica Verdade. de todo mundo, né? Além do travesseiro, você sente fome. Muitas vezes a gente aproveita o expediente, sai no final do dia. Eu que venho do sul, né? Vou chegar aqui 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. O Nordeste tem muito voo que chega aqui 2, 3 horas da Sim. manhã. Essa pessoa vai estar, né, no aeroporto, muitas vezes Tá está fechado. várias horas em voo. Tá várias horas em jejum, vai chegar Não tem no como. hotel e ela não vai ter comida. Aqui em Fortaleza vai ter Vai comida. ser bem acolhido. Com Aqui certeza. Aí eu venho para a propaganda do Sonata. manda gelado. Aqui eu vou fazer uma propaganda do Sonata. O Sonata, e aí para quem tá ouvindo, a audiência que tá assistindo, o Sonata ele fica ali na Praia de Iracema, em frente à orla. É uma vista belíssima, um hotel maravilhoso. Também tem um centro de convenções lá que eu já participei de uma convenção do escritório que eu trabalhava, então um escritório local de advocacia na época que eu advogava. A gente fez lá, tem a piscina, tem a área da piscina, a área de café da manhã. E eu acredito como eu já fui turista de negócios há um tempo atrás, na época da advocacia, no Rio Grande do Norte, por exemplo, em Natal. Então, eu amava ir para o mesmo hotel. Então, eu acredito que exista isso
mesma forma com o Sonata. Ele gosta de ir para o mesmo hotel. Os recepcionistas, a pessoal do staff, ele acolhe chamando pelo nome, sabe? E esse tratamento dessa acolhida, e aqui no Ceará a gente faz muito bem, ele, para o turista de negócio, que às vezes ele vem pela primeira vez, ele fica, eu não posso errar. Encantado. E assim, ele não pode errar, ele vai dar a primeira vez que ele vai lá e ele não é bem acolhido, ele fica meio que triste, quebra um pouco do encanto, e todo o resto do dia dele pode ser. E aí eu garanto, assim, no Sonata, por exemplo, vai ser maravilhoso. Mas Isso faz toda a diferença. São muitos os Isso hotéis. faz Eu faço rodízio aqui, né? Porque Sim, a gente são faz vários rodízio. hotéis que tem. testando. Vai testando. Tem vários parceiros. Tem dado né? certo até agora. Ó, eu prestigiar já tô no todos. meu 10º. Olha aí. Então, eu acho que eu posso falar com certa propriedade. Porque o viajante de negócio também tem isso. A gente Sim. muitas vezes você é frequente naquele lugar. Né? Tem gente que vem toda semana, né? Verdade, Fica ali sim. segunda a sexta, segunda a quinta Sim. e volta. E isso é comum em outros lugares. E claro, a gente gosta de manter, mas tem gente que, tipo eu, que quer testar, Quer testar? que quer saber, né? Eu E amo isso ficar é no muito, mesmo. muito frequente em Fortaleza, Sim, quando sim. você achar esse ambiente de piscina, que é na frente da orla, que é na frente Os do mar. rooftops. E os rooftops, né? Maravilhosos. Sim. Restaurantes incríveis Sim, também. sim, O- sim. E tem uma grande vantagem, por exemplo, essas localizações de onde estão os hotéis aqui de Fortaleza, há hotéis próximos ao centro de convenções. O centro de convenções daqui de Fortaleza, ele é bem próximo a um grande shopping Iguatemi. A hotelaria já instalada lá. A Beira-Mar, o acesso da Beira-Mar, então a Beira-Mar ela não é só a Beira-Mar. Ela é a Beira-Mar e a Avenida Abolição, que tem ali também grandes hotéis que acolhem o turista de Sim, negócios. sim. E o acesso e o deslocamento, ele é muito fácil, ele é muito rápido. Rapidinho Rápido. chega no Fortaleza, ele centro de tem eventos. uma... Rapidinho chega no Você centro de chega no centro de eventos. eventos, você chega no polo gastronômico, E nos dois chega polos em hoteleiros, áreas... né? Tem dois polos Exatamente, principais. dois polos principais. Então ele Termina consegue... ficando tudo próximo, Sim, né? Não termina tem esse ficando problema tudo de próximo. distância. Não se muito perde fácil. muito tempo. Muito fácil. Esse outro polo, quando você tem, por exemplo, uma atividade no centro de convenções, a gente tem um outro polo hoteleiro Sim. que é na praia mais famosa, que é a Praia do Futuro, né? Sim. Então nem tudo é na orla, tem Não, outro se grupo de divide. hotéis e de hotéis muito, muito bacanas, muito importantes, que tem o mesmo contexto, que Sim, é sim. estar na frente, né, da Oferecer praia, esse tipo ter de barracas momento ali. de lazer para o turista. Inclusive, a gente testemunhou esses dias, a gente foi fazer um almoço de negócios, e aí chegou um cara com uma mochila, né, com uma roupa bacana, que você via que era uma roupa bacana, mochila, né, andando, e aí com relógio e tal. E aí eu disse assim, turista de negócio. Aí o pessoal disse, turista de negócio, eu não sei. Ele sentou, abriu a mochila, pegou o computador, começou a trabalhar ali rapidinho, né, um tablet, né, era um computador, um tablet, fez o trabalho dele, botou o tablet na mochila, tirou a camisa E foi tava dar no uma local. caminhada. E foi dar um segundo. Nossa, gente, claro, é isso Isso é o turista de negócio, Então, exatamente. hoje é muito Sim. importante, assim, a gente tem tempo, a gente tem disposição, a gente tem dinheiro, a gente precisa aí de destinos estruturados como Fortaleza que te permitam vivenciar tudo isso em ambientes diferentes, em lugares interessantes, porque a tua percepção, né, de experiência, de estar num lugar assim, é muito mais completo. Por isso que eu tenho essa excitação de vir para Fortaleza. Assim, aqui eu tenho certeza que essa semana vai dar tudo certo, porque eu vou ser muito feliz. Tem outros destinos que é mais problema, né? Então, assim, é trânsito, é abrir a janela e ter outro prédio na frente. Aqui não Verdade. tem. Não, os prédios são mais distantes. uns dos Eu outros. ter uma hora, eu poder ter 5 horas, né, ter 3 horas de desfrute, no final da tarde para um happy hour, fazer um almoço num lugar especial, Verdade. num desses rooftops. Gente, né? Muda tudo. Com isso, certeza, né? tem muitas opções E outra muito dica, boas. vou deixar mais uma dica aqui, né? São 100 empresas de atividades esportivas, as mais variadas que vocês podem Quantas? imaginar. 100. 100. Na 100? orla, Nossa. tem, assim, que vai do beach tênis, funcional, Canoagem. corrida, Frescobol. canoagem, frescobol, a canoa havaiana, surf, natação. Kitesurf. Assim, Tudo. várias especialidades que a gente Tudo. consegue fazer um agendamento, então fica aí a dica, Você né? quer ver, ó? Procure a informação, fora os eventos que você, do nada,
Acontece. Domingo de manhã, eu chego aqui do nada, tinha uma super de uma maratona com 10 mil Nossa, nem pessoas Sim. arrebentando. Então, ó, gente, Teve um fica a campeonato dica. de Não vou canoagem mais também, em falar. frente ao Náutico, super lindo. É, né? e eu, A gente e até esse- patrocinou. Foi o Sonata agora também, né? patrocinou. Era de noite, de tarde era canoagem, de manhã era corrida. É. No Toda meio hora da tem coisa. choveu e de o manhã, de movimentado. tarde, de noite, na semana, E fim olha de para um semana. turista. assim, Sim. o turista de negócio é ótimo. na corrida choveu e tava Tava tudo tudo- certo, tava todo mundo lá, porque Ninguém aqui tá nem é aí. quente, É. se chover é uma bênção, todo mundo adora a água, adora o sol, né? E eu Verdade. fiquei impressionada porque estava chovendo e tinha 10 mil pessoas assistindo um show, todo mundo feliz, Legal, gente. né? Então, assim, a vibe é É bom. muito legal. Fora o sol, né? De vez em quando dá uma pancadinha, mas Sim. fica aí, segura, bom que porque A ninguém gente vai tem, ó, embora. a gente e não tem Ninguém vai demora. embora. Demora. A gente tem sol potente, mas a gente tem um vento delicioso. Maravilhoso. E É. esse Capital do sol a Ceará. gente nem consegue sentir, gente. Aqui são 573 quilômetros só de costa do Ceará, meu amigo. Só. Ai, É fora o muita Postur, coisa. né? Para Só. todo gosto. Tem para todo gosto. E olha, engraçado que para o turista de negócio, o empresário ele pode usufruir para dentro do seu negócio o turismo que acontece, esses eventos que acontecem, as empresas por exemplo, a empresa de canoagem, para trabalhar o seu grupo. Com certeza. Um grupo sim. empresarial ele quer trabalhar sobre trabalho em equipe, sobre Sim. harmonia, sobre Tá tudo pronto. organização. Ele vai para uma empresa dessa de Bota todo mundo canoagem. na canoagem. A gente tem parceria com a escola de canoagem e quem mais demanda eles não é o turismo de lazer, são as empresas. Olha aí. Não, porque aí tem uma coisa que a gente, circulando pela orla, que me impacta tremendamente. Quantas bicicletas tem na frente do seu hotel? Gente, ontem, Ah, ontem, eu contei, eu contei 40 40 o quê? Bicicletas para alugar. Quadriciclo. 40? 40. Fora isso, assim, ó. Patinete. Tinha quadriciclo que estava na rua, porque não estava chegando, eles já estavam lá. Então, quando eu cheguei, tinham 40 quadriciclos. E não é quadriciclo, assim, é bicicleta. Bicicleta é aquele carrinho tipo kart, e aí tem Nossa. patinete, e tem a bicicleta. Eu nunca tinha visto também bicicleta de aluguel infantil. Infantil. Infantil, não Sim. tinha visto. Também não, né? não vi. Roller. Você quer roller? Se não quer roller, tem patinete, patinho de 4 rodas. Tem Cai de lá e tudo. tem- Tem para tudo Só hoje. fica parado se Não, e quiser. a quantidade Entendi. para uma empresa que às vezes ela quer fazer ativação, mas você tem um problema estrutural, que é como eu consigo 40 quadriciclos em Fortaleza? Eu tenho. Nós Então, temos, você Fortaleza vê. tem, porque a gente. gente tem, e eu acho que a orla, essa separação da orla, que ter a área da bicicleta, a Sim. área do corredor, né? importante. Isso facilita muito, porque você tem segurança, tanto para correr como para usar o seu, né, Pedalar. veículo. Sim. Olha, eu falo com E aí tem segurança. essas estruturas. Falo né? com segurança. A orla da Beira-Mar de Fortaleza. Então, a orla da Beira-Mar é a mais linda do país. Sem sombra Concordo de com você. dúvidas. É espetacular. É espetacular. Não é Fora do porque é comum. nosso, não. Não é porque é mas nosso, não. É porque é da lindo. beira É bem do mar estruturada, tem. é segura, é muito fiscalizado. Quando você falou que tem gente que anda às 5 da manhã e também tem às 20 horas, eu saía do restaurante meia-noite e ia correr na beira-mar. Eu já Então, vi assim, disso. isso acontece. Tem um pessoal jogando futevôlei, 11 horas, Tudo meia-noite, iluminado, né? tudo muito Com iluminado. aqueles holofotes, Com os agora na parece frente, eles dia, sonata Parece dia. dia. Parece dia. E não só muito bem iluminado, como tem segurança pública ao longo de toda a toda. orla. E todo 24 monitorado, E todo monitorado. Não acontece nada sem o monitoramento, e o monitoramento chega rápido. E aí inibe qualquer tipo de problema. E só tem atleta, incentiva- né, meu amigo? Sim, Quem é que vai se meter Olha, com... aqui em Fortaleza tem um grande evento em julho que é o Fortal. E o pessoal compara as manhãs de Fortaleza na Beira-Mar com tendo um Fortal todo dia. É muita muita gente. gente. É É muita muita gente. gente. Às vezes chega até a ser demais. De É. tanta gente. As pessoas não têm ideia. Vocês não têm ideia. Quem não conhece Fortaleza, quem não vem para cá às 5 horas da manhã, não tem ideia do que é, a movimentação das pessoas, Sim. né, às 5 horas da manhã. Assim, É loucura. eu chamo a minha balada, né? Eu chamo meu parque de diversões. Esses meninos dizem, que hora você vai acordar? Às 5. Às 5 eu já tô lá, Sim, né? A gente só olha ali da janela. Tem dúvida? Olha da janela do hotel, né, que tiver ali na frente. Você vai ver que o movimento tá cheio de gente Isso lá. aí permite que você, por exemplo, você faz turismo, uma pergunta, você faz turismo de negócio, você é turista de negócio, single, sozinha, Single, ainda tem isso. ainda tem isso. É single. Sem problema algum, independente se é Não tem mulher ou problema. se é homem. Tanto faz. Eu sou pequena, também sou magrinha. Você então... faz tanto para atividades físicas como para ir para restaurante,
Então, uma mulher sozinha vai Isso, para um faz restaurante, vai muita para um diferença. barzinho. Será que isso não vai ser para ela exposição demais para risco? Em hipótese alguma. Na Hipótese alguma. verdade, a gente identifica isso como uma oportunidade para o negócio da gente na gastronomia. E Fortaleza ela é respeitosa de modo Verdade. geral. Não, e eu acho que cada vez mais, né? Nós não estamos falando de homens de negócio, nós estamos falando já de muitas mulheres, número Sim, crescente, né, crescente. Ivana? Acho que isso Sim. você consegue Sim, sentir sim. lá de mulheres sozinhas, e isso que você trouxe é muito importante, porque não é em qualquer lugar que você sai para caminhar na orla Sim. às 9 horas da noite Sim. e E se tem essa sente percepção segura. de segurança, né? Sim. Gente, eu andei com esse celular o tempo todo e você não vê ninguém que vai ameaçar, sabe? Verdade. Até porque eu acho que tem isso, né? Sim. São muitos atletas Sim. que São muitos olhos ali para. não, né? Alguém vai te pegar, meu Muita amigo. proteção. Nem ali vai ter alguém que vai correr mais que você, Pode vai vir andar mais. pode vir pro Ceará, pode vir para Fortaleza, vai ter boa hotelaria, vai ter diversão, vai ter o antes do seu trabalho, vai ter o depois do seu trabalho, tanto para lazer em área externa, ao ar livre, como dentro de restaurantes, bares e restaurantes, que você vai ser feliz aqui. Com certeza. Olha, você, nossa audiência, deve estar assim pensando: meu Deus, preciso conhecer Fortaleza. Então vem conhecer Fortaleza. Traz o teu evento para Fortaleza, a gente consegue te abraçar, né, gente? Traz acompanhante, Qualquer acompanhante, tamanho de traz a evento, família. viu? Qualquer tamanho de evento, dos menores aos maiores, seja quantidade de pessoas, o Ceará, Fortaleza consegue abraçar esse tipo de E evento. é isso, e o podcast ele surgiu para isso, para provar para você, para validar para você que nós conseguimos sim abraçar você, o seu evento, a sua família, todo mundo, traz todo mundo, tá? Vamos Bom lá, demais. gente. No mesmo podcast. Bate bola. Pode bate bola? Pode? Vamos lá. Temos aqui uma frase para completar. Os nossos convidados vão completar. Deixa eu ver quem vai começar. Ivaninha é especial. Ladies tá? first. Ladies first. Ivana, complete a frase. A cidade de Fortaleza para viagens de turistas de negócios é? Perfeita, porque tem tudo que você espera de bom, de prático, de agradável, de maravilhoso, tanto para o seu trabalho como para os momentos que você tem extra, que você tem antes ou depois de trabalhar, para curtir uma cidade linda, maravilhosa, com pessoas altamente calorosas e receptivas. Maravilha. Gostei. Calma que eu não perguntei. Segura. Vamos lá, João. A cidade de Fortaleza para viagens de turistas de negócios é? Estruturada. Se eu falo com segurança, ela é estruturada para locomoção, é estruturada para recepção na hotelaria, é estruturada na gastronomia, ela tem estrutura para acolhimento para o turista de negócios. Maravilha. Nossa, objetivos, né? Vanisa, você não vai escapar. Eu já tenho a minha. Você não vai escapar. Vanisa, eu já perguntei isso para você 10 vezes hoje, hein? Vamos lá. A cidade de Fortaleza para viagens de turistas de negócios é? Vou falar até para a câmera, tá? Tá, vai. Incomparável. Maravilha, gente. Que coisa linda. É isso, pessoal. Nossa gratidão aos nossos convidados por contribuírem, por partilharem, venderem seus agradeço. peixes. Verdade. Venderem seus Sim. peixes. Que delícia estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada. E para você que esteve aqui com a gente, que nos deu a sua audiência, nosso muito obrigada também. Você acabou de acompanhar o episódio do podcast Visite Ceará, Turistas de Negócios, temporada Fortaleza Meetings, uma iniciativa do Visite Ceará em parceria com a Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza. Eventos, turismo, negócios e gente de verdade que faz acontecer, você só vê aqui, não tem para onde correr. Então, pessoal, se liga nos próximos episódios que a gente se vê, hein? Até lá!